Preto no Branco, com Antero Paes de Barros. Olá, ouvintes da Capital FM, internautas que acompanham o Preto no Branco pelo Facebook do pnbonline.com.br. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, muito recentemente, a questão de uns 15, 20 dias atrás, ele irritou o Brasil e os que defendem a apuração de crimes no mundo inteiro, quando ele determinou que o COAF não repasse mais para outros órgãos de controle, como o Ministério Público, por exemplo, dados de movimentação financeira suspeitas realizadas por qualquer pessoa. E com isso ele paralisou uma série de processos no país inteiro. Com essa paralisação, é evidente que ele beneficiou os criminosos. Ele fez isso atendendo a uma solicitação do senador Flávio Bolsonaro, que com isso teve paralisadas em desfavor dele as investigações sobre a sua movimentação financeira. Soube-se posteriormente, pela imprensa brasileira, de que, além de atender o Flávio Bolsonaro, a própria companheira, esposa do ministro Dias Toffoli, estava sendo investigada pelo COAF. E é evidente que ela também foi beneficiada. E muitas outras pessoas da granfinagem brasileira. Mas também os bandidos não granfinos foram beneficiados igualmente. Então havia aquele mal-estar no país inteiro com relação à decisão do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Naquele momento, exatamente naquele momento de dificuldade do presidente do Supremo, o Estado de Mato Grosso apareceu de forma generosa, lhe dando as mãos e concedendo-lhe uma das maiores honrarias aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e por parte também do governador Mauro Mendes. O governador Mauro Mendes entregou as comendas, o presidente do Supremo veio aqui e não se pode dizer que é por causa disso. Até porque a ministra Rosa Neide já havia decidido no mesmo sentido. Mas a recompensa veio a galope. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar para determinar à União que preste a garantia do contrato em questão até a anterior análise do eminente ministro relator do feito, que é a ministra que havia dado a liminar anterior. Portanto, o Estado poderá dar sequência ao pedido de empréstimo para que possa acessar o empréstimo junto ao Banco Mundial a fim de pagar o Bank of America e, com isso, economizar 140 milhões dos cofres públicos que iriam ser gastos ou que podem ser gastos em setembro deste ano. A guerra não está vencida. Foi uma importante vitória da Procuradoria-Geral do Estado, do governo Mauro Mendes. Foi uma importante medida do Supremo Tribunal Federal, até porque corretamente ele disse, o ministro do Supremo, na sua decisão, de que esse pleito de Mato Grosso é exclusivamente para promover o ajuste fiscal e, nesse sentido, Mato Grosso merece ser apoiado pela União. Vamos aguardar agora que haja celeridade nos contatos com os senadores para que isso seja aprovado imediatamente no Senado e depois de aprovado no Senado para que seja feito o acesso a esse empréstimo. Seria muito bom para o Estado, para os servidores, para os professores, se
o Estado não tiver que pagar 148 milhões de reais ao Bank of America no mês de setembro. Feito o empréstimo, paga-se o banco Bank of America, o pagamento por parte do Estado é alongado, já não será paga nenhuma prestação no governo Mauro Mendes, e isso alivia um pouco o fluxo de caixa, podendo fazer com que a economia nossa retorne à normalidade e o governador possa finalmente conceder a RGA. Por falar em RGA e lei da dobra do salário, ontem o Tribunal de Justiça julgou ilegal a greve dos professores. O Tribunal de Justiça considerou que nenhuma categoria teve aumento, que, portanto, não era só a categoria dos professores que não teve aumento, que nenhuma categoria teve sequer a reposição geral anual e que o Estado está nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A desembargadora Maria Rotildes deu o prazo de 72 horas para que os servidores voltem a dar aulas, para que os professores voltem à sala de aula. E neste momento, seria importante que antes de vencer o prazo, o governador Mauro Mendes sinalizasse imediatamente qual que é a proposta possível para 2020. Porque também não interessa ao Estado que os professores retornem completamente derrotados. Agora, o Poder Judiciário demorou demais para decidir isso. A decisão era absolutamente cristalina, não tinha outra decisão a ser tomada. Mas, sendo tomada agora, é bom que os professores voltem a dar aulas para que eles tenham a reposição dos salários que eles não receberam, mas que eles recebam também uma proposta para 2020. Porque nesse jogo nunca é bom ter vencedores e vencidos. Sempre é bom que a democracia saia ganhando. E prevaleceu o Estado de Direito Democrático. Os professores não tinham razão. Agora é o Poder Judiciário quem vem e diz o seguinte, que há a supremacia das leis e que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição são maiores que a lei da dobra do salário. Simples assim.